Então, esta questão da vaidade, evidentemente, tem compromissos seríssimos com a agressividade. Porque para cada um que se destaca, e a vaidade busca e pede destaque, não é? E ela tem compromisso sério com a agressividade e com os prazeres e felicidades aristocráticas. É o protótipo do aristocrático por excelência. Porque para o indivíduo chamar a atenção e se destacar, ele tem que ter coisas que os outros não têm. E para ele ter coisas que os outros não têm, evidentemente, ele não pode deixar de estar numa situação de notoriedade, de privilégio, de ter coisas raras, difíceis de serem conquistadas por todo mundo. Não é? Então, aquilo que é aristocrático por excelência provoca inexoravelmente a inveja da grande maioria da população. Inveja é raiva e, portanto, é uma coisa que obrigatoriamente provoca manifestações de ordem agressiva. Certamente tem a ver com a agressividade que se verifica cada vez maior em grandes centros urbanos, menos ricos, especialmente dos países do terceiro mundo, e em particular no nosso, onde crianças, adolescentes e adultos jovens, atraídos pelos objetos de consumo fascinantes que a propaganda, a mídia e a televisão fazem chegar aos olhos deles, dentro da casa deles, se é que se pode chamar o lugar onde eles moram de casas, não é? E eles, evidentemente, querem também acesso a estas coisas. E este querer acesso a estas coisas faz com que muitos deles, aqueles que têm uma formação moral menos consistente, se transformem em delinquentes. Não é? Então, a delinquência certamente se beneficia de uma sociedade aristocrática, uma sociedade que estimula a tudo que é prazer raro e incomum, é uma sociedade obrigatoriamente, vamos chamar assim, do mal. Né? Uma sociedade que quer o mal da grande maioria das pessoas. É terrível dizer isso, mas esta é a sociedade em que nós vivemos. Né? Uma sociedade onde não é importante só ter as coisas. O importante é ter as coisas e esfregar na cara de quem não tem. Né? E esfregar na cara de quem não tem, não pode fazer em quem não tem outro estado que não, outro serviço, senão o de provocar grande ressentimento. Uma sociedade montada desta maneira realmente não pode ser legal, só pode estimular competição, rivalidade, é geradora inexorável de violência no seu seio. A violência urbana não pode deixar de existir num mundo onde os ricos não fazem outra coisa senão exibir a sua riqueza. Né? E, de certa maneira, esfregá-la na cara dos que não têm. Esfregar mesmo. Entendeu? E é evidente que aquele que é humilhado não pode deixar de ter uma reação de revolta. Se não tiver muito boa e sólida formação moral, evolui, sim, na direção da criminalidade, estimulado por outras variáveis que dão a ele a ideia de que ele poderá conseguir os benefícios materiais que ele sonha, e que não são outros, senão aqueles que todos nós sonhamos. Né? Os delinquentes, traficantes e outros não pretendem nada de diferente do resto da população. Eles só encontraram um caminho vamos dizer, peculiar para tentar satisfazer as suas necessidades. Mas suas necessidades ou os anseios, necessidades entre aspas, necessidades criadas por uma cultura doente. Nós vivemos numa sociedade que está doente. Não é? E veja que coisa mais paradoxal com a vaidade, numa sociedade que está doente. A vaidade é um exibicionismo. E para eu poder me exibir, eu preciso me exibir para uma plateia que me aplauda. Porque não existe exibicionismo sem plateia. Não é que é uma plateia muito diferenciada, pode ser qualquer um. Mas tem que ter um povo lá para bater palma para mim. Para eu poder ser aplaudido, eu preciso estar de acordo com o quê? Com os critérios da própria sociedade que me observa. Porque se eu fizer qualquer coisa diferente, não é? Eu não vou ser aplaudido. Então, todo indivíduo muito preocupado com a aparência e com a vaidade, é muito preocupado com os outros. O que os outros vão falar? Outros com O maiúsculo, porque não é outros. Apesar de ser qualquer outro, mas outros viram um negócio importantíssimo, os outros. Né? É parecido com os vizinhos de antigamente, né? Quando as mães falavam para as meninas, né? Cuidado com o que os vizinhos vão falar da reputação dela. Mas hoje não falam dos vizinhos, mas falam dos outros no genérico.
que no fundo é a mesma coisa. Os outros, eles vão ter que me aplaudir. Para os outros me aplaudirem, eu preciso agir de acordo com aquilo que é valor dos outros. E se eu quero me destacar, como é que eu vou me destacar? Fazendo exatamente aquilo que os outros valorizam. Porque o destaque exige uma notoriedade, alguma coisa diferente. Então só dá para se destacar na quantidade, e não na qualidade. Então o indivíduo se destaca tendo mais do mesmo. Mais do mesmo. É uma expressão que é a mesma coisa que eu já li alguma vez, um desses críticos da contemporaneidade, dizer que o rico é o indivíduo que tem muito das mesmas coisas. Porque só existem aquelas coisas. Não tem carro, tem casa, tem cama, tem cadeira, tem sapato, meia. Só tem isso, não tem outra coisa. Relógio. O rico tem muitos relógios, os outros têm poucos relógios. Precisa ver se vale a pena tanta confusão só para ter mais do mesmo. E chamar a atenção por isso. Desorganizando toda a estrutura social, criando uma visão aristocrática do que seja felicidade. Aristocrático, como vocês sabem, é uma das coisas que eu implico mais, porque subentende sempre a mesma coisa. A ideia de que o indivíduo, para poder ter aquela coisa, aquela glória, aquela felicidade, entre aspas, ele vai ter que condenar a infelicidade 99% das outras pessoas. Todas as felicidades aristocráticas, quer seja beleza, riqueza, fama, inteligência extraordinária, glórias, de qualquer tipo, conquistas eróticas mesmo, em grande quantidade, sempre subentende condenar a infelicidade a grande maioria. E uma sociedade que valoriza, acima de tudo, estas coisas aristocráticas, é uma sociedade a favor da infelicidade.